Hoje é um podcast especial que eu trouxe duas mulheres casadas, maravilhosas, para falar um pouquinho sobre sexualidade e casamento. A maior questão que eu tenho hoje no consultório são mulheres que chegam e falam: Camila, depois que eu casei, a vontade de namorar caiu muito. Quais são as causas? E hoje nós vamos resolver isso. E para isso, vamos começar com uma breve apresentação. Fala um pouquinho sobre você, Martina. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Martina Iró, sou sexóloga há 10 anos, sou especializada em autoestima feminina, sexualidade e logo sucesso nos relacionamentos em geral. Trabalho aí há 10 anos, levando essa mensagem para as mulheres, para a gente se empoderar e estar com a vida sexual ativa. Mari. Oi, gente, tudo bem? Algumas pessoas já me conhecem, eu sou a Mariane, nutricionista do Instituto EVR. Martina, minha paciente, mim da Camila. Muito honrada com a presença dela hoje aqui com a gente. E nós vamos trazer mais pacientes. Então, se você é paciente, quer estar no podcast, fala eu quero, que nós vamos trazer todos os pacientes para fazer podcast, que eu acho que essa interação é muito legal. Eu sou Camila, médica do Instituto, sou enfermeira e sexóloga há 14 anos e minha especialidade hoje é reavivar casamentos. É a parte que mais faço no consultório, então vamos começar um pouquinho. Meninas, me conta a experiência de vocês. Eu vi um barulhinho, você me ouviu o barulhinho? Eu falei, mas uma coisa de chuva, assim, falei, meu Deus, chovendo aqui dentro. Meninas, Mari, você que tem um atendimento igual ao meu no consultório, como é que é essa questão das mulheres chegam lá falando sobre sexualidade com você? O que elas falam? Qual é a maior queixa de sexualidade das pacientes que chegam no seu consultório? Então, no primeiro momento, eu que tenho que quebrar o gelo, né? Porque a paciente fica mais acanhada, não quer entrar tanto no assunto e eu fico puxando. Porque eu começo a ver os sintomas que essa mulher tem. E eu pergunto a vida toda, né? Dá pra saber. Dá pra gente identificar quando vai vir alguma coisa errada. Mais ou menos um libido baixo. É uma paciente sempre que come muito mal. É uma paciente que não faz atividade física. É uma paciente que tem problema dentro de casa. E é uma paciente, principalmente, que tem muitas alterações nos exames. Taxas hormonais, vitamina D baixa, B12. Então, eu tenho que ir quebrando gelo para ela ter intimidade comigo pra gente conseguir resolver. E ainda é um tabu. Infelizmente, elas não conseguem se abrir. Na segunda consulta é melhor. E eu já pergunto, e aí, como é que tá? Melhorou? E a maioria das vezes, quando a gente acerta isso tudo, alinhado com o médico, claro, né? Porque reposição hormonal é com vocês, a gente consegue ter um trabalho incrível. Às vezes é um pequeno ajuste. Às vezes é uma coisa que a gente vai ter que fazer um trabalho a longo prazo. Entendi. E você, Martina, como é que é a sua experiência? Martina, gente, além de ser sexóloga, ela faz uns eventozinhos, né? Tipo chá de Eu preparo lingerie, noivas, né? leva uns brinquedinhos, umas Pra coisas. rotina, pra relação conjugal. Então, o que eu vejo muitas vezes, a alimentação, ela é super importante nessa questão de libido, né? E muitas mulheres, porque falando de casamento, quando a gente vai para uma vida de casada, quando a gente tá namorando, tá noiva, é muito mais fácil a gente driblar certas coisas, né? Como em relação ao autocuidado, por exemplo. O namorado, o noivo, fala assim: vou passar aqui 8 horas. Aí você, não, 8h30, e tá dando um jeitinho. Então, quando a gente convive no dia a dia, eles veem tudo, né? Na verdade. Toda a nossa rotina. E a rotina, gente, ela vai existir. Não tem como fugir. A gente vê muita coisa na internet. Fuja da rotina, acabe com a rotina. Rotina a gente tem sozinha. Quando a gente casa, a gente tem que adaptar a rotina com uma outra pessoa que tem uma rotina também. Quando a gente é mãe, então aí, imagina, Modifica tem que um ser pouco. tudo muito alinhadinho. Então imagine você, mãe, esposa, dona de casa, profissional, né? Ter a sua profissão, tentar aliar isso tudo, né? Ainda ter hábitos saudáveis, né? E manter a libido em alta. Então, o que que acontece muitas vezes? A mulher, ela acaba não sabendo lidar com isso e ela joga mais energia, às vezes, para uma outra situação onde ela acha que ela deve cumprir com mais excelência e acaba pecando em outros lados. E na maioria das vezes, ela acaba deixando o principal, que é o ser mulher, Uhum. entendeu? E é aí que o negócio começa a desequilibrar. Quando eu falo a respeito, o que eu tento passar para elas é que dá para fazer tudo, uma coisa não anula a outra. Desde que você se organize e crie hábitos saudáveis,
né, pra você. E quando eu falo em bem-estar, eu falo em geral. Alimentação é muito importante, autocuidado, tá ok com a saúde íntima, né, a saúde em geral. Criar alguns protocolos pra você e pro teu companheiro. Isso é muito importante. Ah, sei lá, a quinta do jantar a dois, né? Importante, criar hábitos novos. A gente vai ter, sei lá, porque o mais importante do que a quantidade na vida sexual é a qualidade que você dá pra vida sexual. Porque se você faz sexo todo dia também, mas é aquele sexo pra cumprir protocolo, tipo, ai, acaba logo, quero dormir, vendo Big Brother, ou olhando o celular, entendeu? Na verdade, você não tá dando qualidade pra sua vida sexual, você tá cumprindo protocolo e aí você podia estar na academia, um exercício. E isso é muito comum, assim, como eu tenho sexualidade, né, dentro da minha essência, então minhas mulheres já vêm preparadas para falar de sexo. Então a primeira pergunta do consultório é, como é que está a relação com o sexual? Tão furicando? Eu falo logo assim, né? Pronto, já quebra o gelo aí, a mulher começa a falar. E a gente hoje está numa uma linha de mulheres que querem cumprir protocolo, né? Elas querem bater, eu falo, vai bater o cartão. Então tem que transar Exatamente. tantas vezes por semana porque eu tenho que bater o cartão. E o homem, gente, o homem pode estar vivendo na merda fudida, que ele quer transar. Eu Ele falo, consegue separar o emocional do sexual com uma Exatamente. ele facilidade quer um buraco absurda. quentinho, tá tudo ótimo. Pode estar Uhum. com a conta negativa, pode estar com muito problema no trabalho, pode estar com o filho doente, e o homem quer transar, e mulher não. Mulher é emocional. O homem sempre quer melhorar o libido. Sempre. E mesmo estando libido Mesmo bom. estando libido alto. É. Tá tudo ótimo, ele vai querer melhorar. Toda E vez. a mulher não, a mulher ela é totalmente emocional. Então, um copo em cima da pia que ela viu do lado da cama, pronto, já não tem mais vontade sexual. Estragou o dia. Acabou o dia. Então, assim, a mulher tem muito mais o emocional na relação sexual do que até o hormonal. Sim. Eu tenho mulheres que usam deposteron, testosterona pra ganhar massa muscular, que estão com a testo lá em cima, testo muitas vezes masculina, e não tem vontade sexual. Então, a vontade sexual feminina tá relacionada ao seu dia a dia, a como você lida com o dia a dia, seus estresses, com as suas funções. Só que existe um pulo do gato que eu faço no consultório, que é quando a gente começa a fazer um relacionamento do casal. Porque a gente entende que o sexo é o que diferencia um casal de amigos de um casal de marido e mulher. Exatamente. E a rotina pesa no casal. Então, quando a gente casa, a gente cria o hábito de quê? Pronto, agora eu tenho que transar por obrigação. Quando a gente é namorado, a gente transa Na porque a gente verdade, isso é uma quer. crença, né? É uma crença que já Uma está na cabeça da construção pessoa. social mesmo. Exatamente. E aí virou obrigação transar. E se a obrigação não é legal? Não. E aí começa a ficar chato transar. Então, a gente começa a ter que mudar essa relação da mulher com o sexo. Só que sexo é igual academia. É igual academia. Hábito. Quanto mais faz, mais vontade tem de fazer. A gente libera Isso que hormônio, né? diferencia o homem da mulher. Porque o homem fala de sexo constantemente com os amigos. A gente não fala, porque tem muito tabu ainda. Uhum. Então, a primeira dica que eu dou pra minha mulher é falar de sexo com as amigas. Porque quanto mais eu falo, tem vontade de fazer. Exatamente. Segunda dica é se obrigar a fazer. É criar um padrão que parece que é bater cartão, mas não é. Fala assim, olha, se eu fizer sexo dia sim, dia não, que é um hábito pra sexóloga que a gente fala paciente, que é onde você constrói intimidade no casal, você começa a pensar, eu começo a acostumar com aquilo. E é aquela coisa que é difícil de fazer, vira costume. Eu peço pra transar com meu marido. Então, o sexo tem que começar a virar hábito. E, na verdade, virar essa chave que você acabou de falar sobre a obrigação, né? Quando você coloca como uma disciplina a Uhum. vida sexual, ela funciona, mas também entender, a gente tem que mudar esse padrão de que o sexo só é interessante para o homem, Uhum. né? Então, a gente vem de uma educação onde é aquela coisa da mulher servir, que a mulher não sente tanto prazer quanto o homem, e a gente está totalmente enganada. Então, quando a gente começa a virar essa chave e entender que a gente tem uma potência orgástica até muito maior do que a masculina, a gente para de fazer sexo por uma obrigação, a gente tem a disciplina de ter a vida sexual ativa, mas a gente sabe que vai tirar tanto proveito quanto ele dali. Exatamente. Entendeu? E aí fica mais interessante pra gente também. Uhum. Só que é hábito. É É querer hábito. fazer, porque a gente cria um hábito. Mulher gosta de transar. Toda mulher que vem pra mim e fala assim, você quer transar? Meu marido que pede, eu faço. Falei, quando você começa, você tá cansada, exausta do dia a dia, tanto problema, aquela questão do emocional, né? Uhum. Depois que começa, é gostoso. Todo mundo fala assim, Claro, depois até que por causa começa da é bom. liberação, né, dos hormônios. Dos né? hormônios. Exatamente. Depois que começa é gostoso. O problema é começar. Entendeu? Tem que dar o start. E aí, quando você dá o start, a intenção pra minha mulher sempre falo isso. Presta atenção, gente. Se você não pede pra transar com seu marido pelo menos uma vez por semana, você não tá tão livre da sua vida sexual.
Porque você espera eles procurar. Imagina numa relação em que o homem tem que ficar implorando sexo o tempo todo. É muito ruim pra ele também. Pra ambos, né? Pra ambos é ruim. Mas pra ele é tão ruim que muda a forma dele agir com a mulher. Exatamente. Então, Ele acha sexo que ele é tá troca. incomodando a mulher o tempo todo. Acha É, incomodando. exatamente. Aí eles começam a não pedir. Então, o casamento Uhum. é... O homem pede. A mulher dá quando tem que bater o cartão. Uhum. Só que tem hora que ela não tá afim, porque o filho tá na escola com prova, que não sei o que, não tá afim, não É, tem uma coisa não preparo anula a emocional. outra, né? Não anula a outra, mas atrapalha a vontade de ter, porque a mulher é totalmente emocional. E aí a mulher não faz, não faz nada, e aí o homem começa a parar de pedir, porque eu paro de pedir, porque eu tô cansado de pedir, ela não me dá, então eu vou parar de pedir. Aí vira um ciclo vicioso, os casais começam a transar uma vez por semana. Sábado é o dia do casal. É casado, Viu, oficial? é o dia Tá que lá faz na- sexo. tá lá na agenda. Tá na agenda. Ué, eu vi recentemente uma matéria que a mulher ficou 8 meses casada, dormindo, acordando todos os dias. 8 meses, sem nada, nenhuma tenho um casal que tá preliminar, 2 anos. nenhum carinho. O quê? O casal que tá Sim, 2 anos. exatamente. Há 2 anos sem transar. E aí, por que tá 2 anos É sem transar? amigo, gente, 2 não é anos sem mais. transar. Porque tem uma filha pequena. Quando entrou a filha pequena, acho que você também entrou a filha pequena, pronto, acabou a relação desse casal. Porque a filha dorme no quarto, o casal não consegue adaptar, também tem essas questões. Então, assim, mas se o casal cria uma cultura do sexo entre eles, não tem filho que atrapalhe, gente. É, Porque o então, desejo sexual é tão pesado. eu acho muito legal quando a gente separa alguns momentos. A gente não separa os nossos momentos pra treinar, pra fazer nosso skincare, Uhum. né? Pra ter a vida sexual ativa com seu parceiro, sei lá. Vamos fazer um protocolo mesmo, mas um protocolo legal, né? Uhum. Dar qualidade pra rotina, né? Tem Então, casal que nem se beija de língua, só faz selinho, principalmente casados. exatamente. E eu Ó, sempre questiono isso pra minha paciente mulher. Você beija seu marido de língua? Que é o primeiro contato. É o que Sexual. começa. O casamento começa a ser só selinho. e tudo Ela que nem a gente- começa. E tudo que a gente dá mais ênfase, a gente cria uma força, né? Exatamente. Então, assim, se você começa a se habituar, só porque casou, tá embaixo do mesmo teto, agora eu tenho marido, né? Só que quando você tava namorando, você tava noiva dele, você fazia questão de várias outras coisas, né? De andar de mão dada, né? De um fazer carinho no outro, de beijar de língua, De comprar uma camisola especial pra fazer aquele momento, porque é Exatamente. importante. né? Até pra você, pra tua autoestima. Exatamente. Né? Ninguém consegue se sentir linda e maravilhosa com uma blusa do aniversário do Guanabara, de vereador. Gente, Uma cueca do marido. não dá, gente. Aquele né? short velho que você fica andando em casa. Aí você cria uma Bege. bola Nossa. de neve ali. E você vai se afundando, você nem percebe, né? Então, Mas Calcinha assim, bege é só pra trabalhar. eu não é amo. pra dormir com o Trabalhar é marido. ótimo, porque não marca roupa. Pra trabalhar Mas chega em tá casa, toma um ótimo. banho e põe a calcinha vermelha. Exatamente, uma Isso. calcinha rendada. Porque a gente é aquilo que a gente tem dentro da gente. Então, se eu tenho dentro de mim cansaço, eu tenho problemas, tudo isso, eu transpasso isso pro meu parceiro sexual e pra vida, pras pessoas. Então, a mulher hoje, ela assumiu tantas funções, porque a mulher, depois que ela casa, ela assume mais uma função, Uhum. que é ter o filho mais velho. Porque o filho da minha sogra que me dá mais trabalho. Dá Acho muito que mais todo trabalho. mundo casado sabe. O filho da sogra é aquele que dá mais trabalho pra É gente. verdade. Então o homem vira, porque o homem nasceu desde pequeno pra ser cuidado. O Uhum. homem quer uma mãe, ele não quer uma esposa só. Infelizmente funciona assim. E quando a gente casa, a gente não quer mais cuidar. Quando a gente namora, a gente faz café da manhã. A gente prepara surpresa, a gente faz não sei o quê, a gente liga, fala, hoje vai ter um jantar. Depois que a gente casa, a gente fala, caraca, agora a gente é no mesmo teto, não cuidarei mais desse homem, agora a gente virou parceiros. Isso aí. Uhum. E não funciona assim. Depois que tem filho, gente, tem um ser humano que você ama incondicionalmente. E que ele precisa 100% Precisa de de você. você. Então aquele homem ficou de lado. Então a gente tem ciclos na vida de uma mulher, que é o casamento, realmente muda a relação do casal, muda muito, porque vira obrigação. Antes era gostoso, era prazeroso e virou obrigação. Uhum. E o filho. Porque você passa a ter foco diferente nisso. E como a gente faz, Martina, hoje, com uma mulher, por exemplo, que tem filho? Como é que a gente faz pra ela continuar tendo uma rotina sexual dela conhecer seu corpo, e cada vez mais a mulher vai tendo mais estresse, cansaço, tudo isso, e ela chega a demorar mais o ter orgasmo, porque você fica tão cansada que o ponto de orgasmo demora um pouquinho mais. Exatamente. Quais são os estímulos diferentes que a gente faz com uma mulher para ela conseguir chegar ao orgasmo bem e conseguir ter uma relação sexual satisfatória? Porque isso também é uma questão dos meus pacientes. Elas também sentem que depois de um tempo, a relação sexual não é mais a mesma. Como é que a gente faz isso? Vamos lá. Primeiro Sem ponto. medicamento, porque o medicamento é fácil. Aí eu resolvo, quero saber sem Primeiro medicamento. ponto, a diminuição da atividade sexual vai ocorrer, isso é natural.
Porque quando a gente fala sobre estar namorando ou estar noiva, a gente também não tava fazendo sexo o dia inteiro, gente. A gente tem aquela rotina mais intensa, porém a gente não mora no mesmo teto. Então, assim, vocês se encontram, vocês vão jantar, vocês vão namorar, mas não é, a gente tem outras coisas pra fazer também, né? Não Não, dá e tem pra a viver. intenção de. Quando a gente é namorada, a gente quando já sabe que vai transar. Então Exatamente. já pensa em sexo antes. Quando pensa em sexo, eu Exatamente. quero É, sexo. quando você Entendi. tem o gatilho, né, de manter o pensamento, isso é uma coisa muito importante, tá? Porque a sua imaginação, ela é primordial para essa questão. Então, esse é um ponto. Pensar mais em sexo, né? Ficar mais de olho nas fantasias, nos seus pensamentos. Criar aquelas coisas na sua cabeça que você pode executar com o seu companheiro. Isso é muito bom. O segundo ponto que eu falo em relação à mãe, né? Puerpério é a fase mais difícil da vida de uma mulher. Eu não passei ainda, mas Camila passou, então Camila sabe o que eu tô falando. Eu não posso falar porque eu não sou referência. Mas assim, é Eu muito nunca passei complicado. também. Mas É. pretendo ser mãe. É Logo, em breve. é muito complicado, mas é uma fase que vai passar também. Então, assim, se você tiver isso na sua cabeça de que vai passar, e quanto menos você ficar se lamentando e mais você agir, mais rápido passa. Uhum. Então, é um ponto importante, tá? Criar essas rotinas especiais para a qualidade sexual do casal também é importante. Sair um pouco daquela autocobrança, né? Porque eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que fazer aquilo ali, porque eu tenho que dar um jeito aqui na casa, porque eu tenho que cumprir. As coisas que não dá para você deixar de fazer, ok. Mas assim, tem algumas coisas, ó, tô falando pra mulherada, não é pra mulherada, tipo, largar de qualquer jeito na casa, não. Né, Mas agora, assim, tem um momento que, ou você tem aquele momento ali, à noite. Vamos dar um exemplo. Você pode ficar com o seu marido, vendo uma série, e deixar a louça pra depois, gente. Não tem problema, sabe? Não vai. não daqui a bicho, não vai É, sair. Bicho de entendeu? louça. Sei lá, lava Amanhã você limpa a depois, casa. lava de manhã, enfim. E aí, você fica querendo cumprir aquelas coisas, tem que botar roupa na corda, não sei o quê. E aí, você podia estar tendo um momento que os dois estão em casa, que você podia criar alguma coisa ali pra despertar, né? Vocês verem uma série juntos, um filme, beber um vinho, né? A mulher quando bebe também, aí já dá uma animada, botar Animada uma na musiquinha, vida. dançarem juntos na sala. Tudo isso desperta, entendeu? Então, assim, tentar dividir esse tempo é primordial e lembrar que você tem um marido em casa, né? E que você precisa da sua vida sexual em dia também, até por conta da sua libido, foi o que você falou. Quanto mais a gente Faz dá mais. atenção nisso, mais. Eu costumo, assim, falar que é uma troca, né? O sexo, quanto mais eu faço, mais eu quero. Isso é comprovado cientificamente. O sexo, quanto mais eu faço, melhora a minha vida. Melhora Exatamente. meus hormônios, melhora minha serotonina. Então, a mulher fica com a pele muito boa, a mulher fica mais feliz, a mulher fica mais livre. Então, o sexo, ele é pra gente manter uma rotina de uma pessoa saudável. Mas me perguntam assim, Camila, que pele linda é essa, sexo? Eu respondo no meio do corredor, é sexo. Quanto mais eu- transa, melhor. não, por isso E que o eu casal, incluo. né? O casado, Uhum. gente, é a melhor fase da vida. Que você tem sexo à disposição ali, a hora que você quer. Quando você namora, você tem Íntimo, que ficar né? Uma coisa, uma pensando. troca. Tem gente que não namora, não vai fazer sexo, vai esperar casar pra fazer sexo. Você não Depois tem que seu você casa, gente, tem espaço. que... Mari, você que tá casada há pouco tempo, então na Uhum. fase de lua de mel, querendo transar todos os dias. Exatamente, Me namorar conte. casa. Uhum. O que você acha que você tem que fazer pra manter essa rotina e ela não cair no abandono do sexo? O que você acha que você vai fazer a partir de agora? Então, as amigas, as mães, avós, vêm com aquela crença antiga. Quando casar, vai parar tudo, tá? Vai tudo piorar. No meu caso, tudo melhorou. O primeiro, eu tô casada tem 1 ano e 4 meses, e eu cheguei com medo da relação cair na rotina. É claro que ainda tem pouco tempo, ainda tô na fase da lua de mel, que tá maravilhosa. Pretendo estendê-la por muito tempo. Só que, assim, no início a gente tava acertando a rotina de cada um, que a gente não morava junto antes. E eu acho que eu estabeleci uma rotina de conexão. Todo mundo tem problema. Estresse no trabalho, estresse com família, estresse com filho. Mas eu criei uma rotina de conexão com meu marido. Nós jantamos todos os dias juntos, a gente não olha o telefone, a gente conversa. Independente se for pra transar depois ou não transar, a gente tem essa rotina. Eu acho importante ter conexão com o teu companheiro. E isso é minha prioridade. Pode estar acontecendo tudo, pode estar caindo um dilúvio. A minha conexão com meu marido todos os dias é, assim, prioridade na minha vida.
e conversar. E tudo tá melhor. Tudo tá melhor mesmo. E eu não deixo nosso relacionamento cair na rotina. Independente de estar no início. Eu tento inovar sempre, né? Inovação A gente ajuda, sexual é legal. pede ajuda da Martina com algumas coisas. Exatamente, gente. Porque, olha, não é porque eu Lingeries casei que tá novas, tudo... Até pra mulher, quando ela se veste de uma forma diferente, ela teve até que, caraca, hoje Exatamente. o negócio vai ser mais legal. Então, uma lingerie diferente, um lugar diferente também é legal, um jantar, alguns alimentos que a gente pode utilizar. Que Sair é do óbvio, Exatamente. sair do óbvio que eu digo em casa mesmo. Nem sempre ser só na cama, Exatamente. né? Sair um pouco do óbvio. Ou variar umas posições também é legal. E Às autoestima é vezes muito na mesa do jantar. importante. A Camila salvou um casamento de uma paciente nossa pedindo pra ela fazer um botox. Que aquela mulher não conseguia nem se olhar no espelho. Como é É que ela ia tenso, ter né? vontade sexual? Ela não tinha A nenhuma. autoestima da mulher é a primeira coisa que faz com que ela não tenha vontade sexual. é a Exatamente. autoestima. Exatamente. Mas tem uma coisa que é muito comum, não é o que mais acontece com as mulheres, mas é muito comum. Eu acho que eu vou dizer, metade das mulheres acontecem isso, que é a rotina onde a mulher se impõe tanto em relação ao homem, que um homem, quando você namorou, aquele homem másculo, eu costumo falar que aquele galo, né? Uhum. Aquele galo que todo bonitão, maravilhoso, que faz tudo pra mulher. Quando ela casa, ela quer que seja do jeito dela. Ela Isso- pega esse homem isso- maravilhoso e transforma ele num pinto. Uhum. Porque ela Uhum. faz ele fazer o que ela quer. Porque ela que manda. E isso é muito comum. E aí, gente, quem transa com pinto? Quem tem tesão, Quem né? tem tesão? Ninguém. Todo mundo queria o galo. Então, muitas vezes, a própria mulher transforma o seu homem másculo num pinto. E ela quer transar com o Exatamente. pinto depois. Não vai ter vontade sexual, gente. Isso. Então, a gente tem que tomar cuidado também com a nossa rotina em relação ao casal. Se eu quero que a minha parede seja branca, que meu marido quer que a parede seja preta, eu tenho que deixar ele também ter um pouquinho de autonomia na minha casa. Pinta de cinza. É, meio termo. pinta. Passa Não, o eu acho preto que e tem que ter depois o autonomia, tem que ser um pouquinho do que ele Meio a quer. meio. Porque você começa a transformar o homem num cara que faz o que você quer. E aí perde a Exatamente. graça. Uhum. Nossa. Entendeu? A transformação no casamento, ela vem muito em relação do emocional. Do que você olha para aquele homem, ele te traz. Então, o sexo, ele não é somente físico. Ele é olhar para aquela pessoa e falar assim, caraca, que homem foda que eu tenho. Então, Tem quando que você admirar fala em a relação pessoa a que você tá. Admiração. Quando você fala em relação à parceria, é exatamente isso. Você não tem que competir com o seu marido, né? E eu percebo que isso acontece de ambas as partes. Às vezes a mulher, sou eu que mando aqui, não sei o quê. Aí ela vai transformar ele num pinto, foi o que você falou, e você não vai ter atração sexual por ele. E também tem um cara que tenta fazer isso também, manipula, pra que a mulher, né, vai ficando apagadinha, apagadinha. Ele gostava daquela mulher sexy, aquela mulher empoderada, aquela mulher que chegava, Decidida. falava. Aí depois ele vai lá e vai podando. Ela também se apaga e aí ele também perde. E aí todos perdem. Porque a pessoa passa a exatamente. ser o que ela não é. E Vira quando a outra pessoa passa pessoa. a outra pessoa, ela não se reconhece mais. Se eu não me reconheço Exatamente. mais, eu não reconheço a relação que eu tô. E aí o sexo diminui. E a pessoa, o relacionamento perde, porque você olha aquela pessoa e não reconhece mais ela pra você. Aquele homem que eu tô ali não é o homem que eu me apaixonei. Então não tenho mais vontade de transar com ele. Sexo diminui. Você perde a sua identidade, né? Exatamente. Então, Sua o sexo, essência. ele é eu falo que é uma tríade. Hormônio é fundamental, o emocional e principalmente os hábitos. Os hábitos de um casal. Como é que Uhum. funciona isso? Então, essa tríade estando bem regulada, funciona. É óbvio, gente, que o hormônio dá um upgrade. Dá. Claro. Quando chega uma mulher pra mim, que ela não se reconhece, não reconhece seu marido, não reconhece a relação dela, eu vou botar o hormônio nela. Porque normalmente tá com o hormônio baixo, e tá Uhum. muito baixo. Porque Não, e a gente perde muito, né? o estresse baixa o hormônio sexual feminino, então ele vai Uhum. estar baixo. E essa mulher, às vezes até ela quer, mas ela não tem nem vontade, porque tá com o hormônio baixo. Então o hormônio dá um upgrade sim. Alguns pacientes de mim, a gente salva o casamento com o hormônio. Porque ela vai ter tanta vontade sexual, porque mesmo que seja um pinto, ela vai querer transar. querer. Ela precisa transar. Exatamente. Então ela vai. Uma coisa que a Mari falou que é muito interessante também é esses fantasmas que são criados nas nossas construções sociais. Quando você casar, Uhum. aí a mulher que não tem, né, tá começando a vida lá, a relação conjugal, ela já fica em pânico antes de Vai acontecer. acontecer. Né? Porque ela já veio com toda a gente martelando, tu vai ver só, vai ser isso, vai ser aquilo. Aí essa energia, se você não tiver atenta, você mesma Você acaba embarca colocando aquela naquilo. energia ali. Essa Não, nem loucura. entra em pânico. A pessoa toma pra si aquilo. Uhum. Isso. Porque assim, quando eu vejo o paciente falar assim pra mim, eu sou muito cansado. Você não é cansado. Fala, eu era cansado. Porque eu não falo que eu tô Exatamente. cansado, eu vou estar cansado. Você estava. E quando a Agora você não pessoa é. pega e fala, você vai viver isso, ela já pensa em viver, pronto, já tá vivendo. Uhum. Se eu penso, eu realizo, eu vivo. Então as mulheres já pensam que um casamento vai ser o sexo obrigação.
Então, assim, começa a virar obrigação e começa a não querer fazer mais. Então, assim, além do hormônio, eu faço outras coisinhas com as mulheres. E uma delas é fundamental, que muda totalmente a relação, é falar pra mulher, porque mulher, gente, tem o dom de reclamar. A gente nasceu com o dom da reclamação dentro da gente. É uma genética que só tem na mulher, basicamente. Não, produção? A produção rindo. E aí a gente começa a reclamar tanto no ouvido daquele homem que ele começa a ficar mudo. Não é assim? Eles começam a reclamar tanto de uma hora que eles cansam de que você reclama e vocês deixam você falando sozinha. E a mulher pega a narrativa só pra ela. É Só pra tudo ela. sobre ela. E aí, Nossa, choveu, meu Deus, meu trabalho. Que saco. o primeiro exercício que eu faço com meus pacientes, pra você conseguir reconectar o paciente, é a reclamação. É tirar de si essa reclamação. É não reclamar. E é óbvio que os homens irritam a gente. Porque eles também fazem coisas que irritam. Então, assim, a gente não pode não reclamar e guardar pra si. Porque se eu guardo pra mim, eu acumulo aquilo e aquilo fica pior. Eu pego um papel e anote. Hoje meu marido largou a cueca no chão. Hoje meu marido não lavou a louça. Hoje meu marido fez isso. E aí vai virar uma lista do infinito. Porque vira uma lista do infinito. Uma semana sem reclamar e anotando as reclamações dele, quando você pega o papel, virou uma lista do infinito, gente. É tanta coisa que o marido fez de errado. Aí você coloca na sua frente e você olha. Aí você começa a olhar as reclamações que tem desse marido. Aí você vê que essas reclamações, às vezes, são tão idiotas que não vale a pena Exatamente. o ranço que você cria dele. Nisso aí eu sou exceção à regra, porque eu não... E outra, você tem que escolher o marido pelos defeitos que você consegue suportar. Porque não adianta, a qualidade é maravilhosa. O defeito fica pior. Você passa a suportar menos defeitos. E aí, cria-se um exercício. Pega esse papel, uma vez por semana vai ter o dia do romance, que vai ser um jantar só os dois, e vai ler esse problema com o marido. E vice-versa, tá? Sim. E aí, vocês vão começar a selecionar ali problemas que você consegue suportar. Olha, eu consigo suportar a cueca no chão. Porque não me custa sair do banho e tirar aquela cueca junto com a minha calcinha e botar pra lavar. Não me custa. Mas eu não suporto quando você larga o café sujo em cima da pia. E aí começa a recriar um relacionamento da onde é suportável para um pro outro. Porque quando vira insuportável, cria-se o ranço, o sexo virou obrigação de novo. Aí, mais uma vez, sexo virou obrigação. Aí cria o então, ciclo. essa conversa que se perde na relação, a gente fala agora com vocês, tem pouco tempo de casado, mas eu tô pegando mulheres com 20 anos de casado. Você perde um pouquinho a conversa. Ela vem disso, de não comunicar com o seu parceiro o que te incomoda. Sim. Se eu não comunico pra ele, gente, homem é lerdo. Presta atenção. Não, gente, se não tiver Tem que diálogo... desenhar. Se tem não que desenhar pra ele não acha que incomode. Ele acha legal deixar a cueca no chão. Não é, aliás, gente? E outra coisa, isso aí, a gente tá usando a cueca no chão, Que é um exemplo mais prático. mas isso também vai na questão sexual, né? De tudo. Em questão de satisfazer a mulher, nessa... Quando falta diálogo, ele acha que tá ótimo, ele Tá tem autoestima de ótimo. milhões. Tá Exatamente. Entendeu? Então, ele tem autoestima de milhões. Então, assim, tu nem tá virando o olhinho, tá fingindo, entendeu? Isso acontece muito, vida de Muito, casada, tá? muito. Na verdade, de acordo com as pesquisas, né, que eu pesquisei ano passado, mais 50% das mulheres ainda fingem, né? Finge. Então, se você não fala pra ele, ó, é assim que eu gosto, assim, assada, assim eu não gosto e tal, ele tá achando que tá tudo ótimo. Porque eles têm autoestima de milhões. Eles É, acham que eles são- Exatamente. Eu sou o cara, né? E aí, se você não vai direcionar, ele também não vai saber, porque ele não tem bola de cristal. Então, assim, o diálogo é fundamental para todas as questões, né? Seja no dia a dia da relação conjugal, em casa, tem alguma coisa que eu não tô gostando, eu chego, olha, amor, daria pra você fazer assim, assado, e vice-versa. Até porque na relação sexual, você vai perceber que diz que você tá mais estressada, demora muito pra chegar no orgasmo. Porque você tá tão estressado que até liberar bastante hormônio, você fica lá. E aí o homem criou um padrão, porque a gente cria um padrão sexual. A vida a gente cria. Aí ele criou aquele padrão não se encaixa no dia de estresse. E aí a mulher tá ali agoniada, quer acabar logo, porque ela tá cansada, ela quer dormir, ela já contou as horas deitada, são 11 horas da noite. Fora que às vezes ela tá ali pensando em outras coisas. Não, já contou né? as horas, são 11 horas da noite, vou ter que acordar às 6 da manhã, se eu não dormir agora. É isso que eu tá passando vou- na cabeça, né? Passa na cabeça da mulher. Aí ela já faz uma lista, porque amanhã eu tenho que comprar isso e tudo transando, tá? Exatamente. E aí, ela não chega no orgasmo nunca, porque aí ela travou, pronto. E aí ela finge estar com orgasmo, pra acabar logo e isso vai embora. Então, até essa questão de conversar com o parceiro, continua, tá gostoso, para, não para, faz assim, não, pro lado, tudo isso tem que ser falado. E a mulher tem vergonha de falar pro marido, Exatamente. porque eles têm uma autoestima tão elevada, eu falo que eles têm um pinto de ouro, eles acham que eles são foda e foda-se. E assim, essa conversa também é necessária dentro Mas do ato isso sexual. também é uma construção social, Construção né? social. é uma construção social. A gente já nasce, na verdade, quando a gente tá Bloqueado na sexualmente. barriga, né? Já começam uns tabus aí, diferenciando, né? O menino, quando você tá grávida,
descobre que o filho é homem, quais são os comentários que a gente escuta dos homens em relação ao filho homem? Ah, um monte. Vai comer todo mundo, vai comer Uhum. geral, que não sei Você o já quê. viu algum homem falar que a filha dele vai Nunca. nascer e vai dar pra todo mundo? Nunca. Nunca, né? Minha princesa vai casar com 30, vai comprar uma arma, vai morar no convento. É. Da casa virgem. Né? Isso que a gente escuta. Tem pai, gente, que até hoje a mulher às vezes já tem vida conjugal com o companheiro, já mora com ele, já tem filhos, inclusive. Aí vai oficializar a relação, né? Não casou só no civil, ou só juntou, e aí resolveu fazer a tradição lá do casamento. Quando chega na porta da igreja, o pai pergunta: tem certeza? Pergunta pra filha, a filha já tá casada com o Com filho. filho e tudo. Tu tem noção disso? Então, É. assim, tem muito mais esse cuidado e a gente acaba ficando mais travado em relação a diálogo sexual. Tem a questão da... Porque sexualidade inclui tudo, né? E uma delas é familiarização com o próprio corpo. O menino pequeno, ele já mexe na região íntima, ele aprende a fazer xixi pegando, né? É, tipo, tudo normal. Se ele tiver alguma coisa estranha, ele vai saber identificar, né? Vai mostrar pra mãe. A gente não, né? Até pra trocar a fralda é muito diferente, né? De uma menina e de um menino. Uhum. Tem tudo mais um cuidado, botãozinho. Tira a mão daí, senta direito, garota. Quantas vezes a gente já ouviu isso? Uhum. Então, assim, eles ficam super à vontade com a região íntima e a gente é uma zona proibida. A mulher não se Né? conhece, ela Muitas demora muito vezes pra se quem conhecer. quem desbloqueia é a médica, a ginecologista, às vezes na primeira consulta, É. né? E da adolescente lá que vai indicar pra ela, enfim. Ela não tem aquela atenção voltada pra essa conversa, pra falar sobre isso. Ela vai descobrindo tudo muito sozinha. O menino não, o menino ele já fica mais à vontade. Outro dia eu tava na praia, né? E vi, tinha um casal, né? Aí a menina, a mãe enrolou a garota na canga toda, assim, pra poder trocar a roupinha dela de banho. O menino não, saiu trocando assim na frente de todo mundo. Eles deviam ter mais ou menos a Mas é mesma uma, ideia. assim, é uma questão cultural que vai demorar muito pra gente conseguir Sim. organizar. Até por questões religiosas, por questões familiares. Então, assim, o que eu falo pro casal é que depois que casou, Casou, a gente isso. tem que tentar tirar o tabu, porque o casou tá permitido. Exatamente. Se tá permitido depois que casou, porque antes de casar tem questões culturais ainda, mas depois que casou tá permitido, por que que eu ainda vou me manter bloqueada? Por que que acontece isso? Porque não tem diálogo. Exatamente. Porque o diálogo não vem de antes. Eu tenho que construir o diálogo. E não se constrói um diálogo se pelo menos um não começar. Então, assim, normalmente, um tem que quebrar o gelo. E aí, tem que ser a mulher. Porque o homem, ele tem uma resistência a falar sobre sexo com a mulher, porque não sabe até onde ele pode ir. Exatamente. Então, a gente, mulher, tem que se conhecer e tem que quebrar o gelo com o marido. Então, a gente tem que, muitas vezes, tem que falar com o marido, ó, eu quero assim, eu não quero assim. E isso também é muito difícil. E pra gente conseguir quebrar esse gelo, tem que ter muita autoestima. Eu tenho que estar tão bem comigo que eu não vou me importar com o que ele importa. Porque autoestima é isso. Autoestima não é se olhar no espelho e falar, nossa, eu tô muito linda, não. Autoestima é, eu tô tão bem comigo Você que eu não sente me bem com você. importo com a Exatamente. opinião de De ninguém. ninguém. Porque eu sei qual é a minha opinião. Eu sei quem eu sou. Isso é autoestima. Então, Porque quando a gente crítica pega uma você vai mulher... ter, tá? De qualquer Vai, jeito. mas Ninguém aí vai você não agradar se todo mundo, importa gente. com crítica. Você não se importa com Exatamente. essa A autoestima crítica. elevada é justamente você não se importar com as críticas e você buscar o teu padrão, que você se sente bem, feliz, que você se sente maravilhosa. E isso E não aí é vai prepotência. refletir. Isso não é prepotência. As Não, pessoas julgam não, errado. Não é. Quando vem uma mulher segura, as pessoas criticam muito. É o que mais tem. visto como arrogância, né? Quando a Arrogância, mulher tem a prepotência. autoestima. Então, a gente já engraçado percebeu isso. hoje que a relação sexual da mulher e do homem tem relação com a autoestima da mulher. Tem relação com conversa desse casal. Tem relação com a mulher ser um pouquinho menos chata. A gente não pode fingir que tem genética chatice na vida da mulher. Reclamação tem essa parte, com certeza. Com certeza. Tem relação com o emocional dessa mulher. Então, assim, às vezes tá passando por um luto de algum familiar. E aí a mulher sofre muito e não consegue pensar em sexo. Isso é muito comum, isso vai passar. A fase não é fim, fase é um meio. A fase não é Exatamente. você, a fase vai passar, tem que esperar um pouquinho. E tem muita relação com o hormônio também. Mas tem relação com inflamação. Exatamente. Eu posso ter o hormônio que for. Se eu tô inflamada, esse hormônio não vai estar funcionando como tem que funcionar. Então, a inflamação das mulheres que não têm atividade física, das mulheres que não malham o suficiente, tem atividade física, mas não faz uma atividade regular, faz uma vez por semana, da mulher que não tem uma boa dieta, da mulher que come muito mal, tudo isso altera a nossa função hormonal. E tem alimentos que são anti-inflamatórios e induzem a sexualidade. Tem alimentos que melhoram, e tem suplementos que fazem isso por si só. Mari.
Uhum. Quais são os suplementos que a gente pode fazer hoje, dar dicas para nossas seguidoras hoje, que melhoram a libido e que não precisa de uma prescrição médica? Não tem que ir no meu médico para começar a melhorar a minha libido. Qual Uhum. seria esse suplemento que você daria de dica hoje? Então, eu sempre falo, um corpo inflamado é um corpo sem libido. Então, eu primeiro começo com a alimentação dessa mulher. É uma mulher que come muita fritura, é uma mulher que come muito carboidrato refinado, é uma mulher que come muito açúcar, é uma mulher que come mal. Esse é o maior problema. Primeiro, a gente tem que acertar a alimentação. E aí a gente começa com alimentos que são ricos em vitamina B6, ricos em flavonoides. A gente pode entrar com cacau, a gente pode entrar com abacate, gordura boa, vai te dar uma disposição. Entra com pimenta também, dá pra colocar no shot, começar a temperar o frango, alimentos do teu dia a dia, pra dar ter um efeito mais termogênico, dar um foguinho, né? Olha, Que é vou te bem falar que interessante. funciona. Ômega 3, já inicia. Não tem nem por onde começar. Não tem nem por onde esperar. Já pode começar. Ele é muito antioxidante, ajuda muito na questão da desinflamação também. Eu acho importante também a gente dosar a vitamina D. Porque vem muito do cansaço, né? Uma mulher cansada não vai querer transar quando chegar em casa. E também vitamina B12. E, claro, associar com fazer um complexo B. Fazer com B9. Também é interessante. E uma outra queixa que eu tenho nos meus pacientes é que também não querem transar porque dói porque tá ressecada. Porque muitas vezes está tão cansado, o hormônio tá baixo, tem ressecamento vaginal. E aí eu dou uma dica de ouro que é o óleo de coco. Óleo de coco é vida para sexo, gente. Óleo de coco é o melhor lubrificante da vida. Mas existem lubrificantes bem diferentes e bem legais, Martina. Existem. Tem uns que aquecem, uns que dão uns priquilinhos, tem uns negócios assim, me conta. Eu costumo utilizar todos os lubrificantes assim, vender, né, também, e indicar em gel, tá? Lubrificante em gel, à base d'água, ele tem maior autonomia, então, por exemplo, se você estiver num ar-condicionado ou até com um ventilador em cima, né, não vai ter problema nenhum. Até pra usar camisinha. Oi? Que tem que ser a base d'água pra usar camisinha. O óleo de coco não pode ser utilizado com camisinha. Arrebenta, né? Só para mulheres casadas, óleo de coco, gente. Que pode usar sem camisinha. Não, o óleo de coco também ele serve como tratamento, né? Pra você colocar lá pra manter eu sou fã de óleo de coco. Por mim, o cabelo, unha, faz na comida, maquiagem, faz na tira maquiagem. Óleo de coco é demaquilante, é maravilhoso. Hidrata o cabelo, os cabeleireiros vão me matar. Aí tem o lubrificante com sensação quente. Quando a gente coloca uma sensação quente, seja gelzinho, de oral ou lubrificante, ele vasodilata. Então, essa função vasodilatadora aumenta a irrigação de sangue. Então, também ajuda bastante. Lá, né? Além de deixar a região mais quentinha, ela fica mais perceptível aí na hora da penetração. Mas presta atenção, gente. Cuidado onde vocês compram esses bagulhos. Sim, muito importante. Porque eu já comprei um bagulho desse num lugar. Uma vez alguém vendeu na faculdade, não lembro. E o negócio aqueceu tanto que no meio do negócio você acha que tem que parar pra tomar banho. Vai tomar banho e acaba a brincadeira. Acabou a relação ali. Não tem mais condições. Isso pode ocorrer ou pela forma de aplicação. E muitas vezes, lugares comuns, não tem alguém te dando uma consultoria, uma assessoria sobre isso. Aí você vai comprar, porque você quer fazer a diferença lá. Só que você não faz a mínima ideia de como usa. E aí você passa, ou você coloca demais, né? Ou era um produto que não se adapta a você, porque você já tem uma sensibilidade legal. Entendeu? Porque ou não tinha qualidade, o produto não era um bom produto. Ou então não é aprovado, não é testado. Aí você vai lá e coloca aquilo ali, acabou com a tua noite. Ao invés de melhorar. Acaba, gente. Acabou. Própria, então, por isso, chamem aqui, ó. A gata que ela faz uma consultoria online. Essas coisas tem são online muito legais. Presencial, tá? Bem esperta. Pra vocês saírem tinindo. Isso é muito legal, gente. Assim, coisas novas, pra colocar novas coisas na relação, é muito legal pra dar uma mudancinha. Tudo que muda um pouquinho a relação, cria mais vontade de fazer, Exatamente. né? Então, acho que vale muito a pena investir em coisas diferentes dentro de uma relação sexual. Acho muito a pena a gente consultar uma médica para avaliar se meus hormônios estão ok, uma nutricionista para avaliar se a questão nutricional está ok. E tudo isso influencia na relação sexual. Mas lembrando, a maioria das pacientes, a questão sexual está ligada ao emocional. É ele que manda, é ele que rege. Então, se a gente não tiver um emocional muito ruim, não vai rolar. Então, quais são as dicas para a gente conseguir ter um emocional legal? Uma palavra só, Mari. Vamos lá. Uma palavra. Conexão. Autocuidado. Outra. Amor próprio. Autoconhecimento. Então, quando eu acho que a emoção tá ligada a gente se conhecer.
Então, assim, a Exatamente, gente saber autoconhecimento. quem é a gente. E aí, a gente tem que saber quem é a gente e o que a gente faz para as pessoas à nossa volta. Então, quando eu tenho esse conhecimento, fica mais fácil eu ficar mais relaxada. E é óbvio, gente, que tem terapias que ajudam. Eu amo óleo essencial. Eu sou apaixonada, principalmente para melhorar a libido. Tem o Ylang Ylang, que é um óleo que ajuda muito a Extremamente vontade afrodisíaco, sexual. maravilhoso. Tem a lavanda, que ajuda a Muda o mulher a relaxar ambiente, quando ela né? estiver estressada. Tem a laranja, que ajuda a mulher a ficar mais excitada. Tem óleos essenciais que ajudam ao controle emocional durante o dia. Eu tenho uma bolsa, eu ando com ela lá e fico utilizando. Eu acho que você fazer meditação é ótimo. Conexão com Deus é maravilhoso. Então, você encontrar um ponto de equilíbrio do seu emocional é muito importante. Porque quando eu tenho meu emocional muito equilibrado, eu consigo entender o próximo. E aí fica mais fácil essa conexão com o marido. Primeiro ponto. E aí depois eu tenho que fazer uma conexão sexual. Mulher tem que falar de sexo com o marido. Tem que ligar, olha, hoje eu estou sem calcinha, tá? Pronto, acabou. Esse homem vai ficar enlouquecido. E tem que Dá indicar pra pensar também, nisso o né? dia inteiro. Ó, a gente Vai tem que ficar. lembrar que o companheiro, né, um casal heterossexual, o companheiro não tem uma vulva, gente, pelo amor de Não Deus. tem. Então, Não tem. assim, da mesma forma que ele te indica as formas como ele gosta de ser tocado e tal, você também tem que direcionar ele. Não tem como adivinhar. Vocês vão descobrir isso juntos. O casamento tá aí e é pra isso, né? Experimentando, né? Oi? Melhor coisa é você experimentar com quem você tem intimidade. Então, né, gente? Vai Exatamente. testando. Vai testando várias coisas, gente. Pelo amor de Testar Deus. tudo. Então, essa conexão sexual é importante do casal. Então, assim, além de você estar equilibrado emocionalmente, você tem que conectar com seu marido sobre sexo, tem que falar sobre sexo, tem que pensar de sexo com seu marido, falar constantemente. Tem que ter tempo para vocês, tem que determinar na agenda, rotina. Quinta e sexta é o nosso tempo de conversar, quarta e sábado. Tem que pegar a criança e, às vezes, largar na casa da avó, da sogra, da vizinha. de Do alguém. Dinho, da Não Dinda. vai ter problema, gente. Padrinho Você vai serve lá pra pegar isso depois, também. Padrinho, pelo amor de madrinha, Deus. tem que ter um tempo só o casal. Tem que deixar o marido ser ele. Tem que parar de querer impor a sua vontade sobre ele. Porque eu tenho uma história que é de uma mulher que adorava aquele biscoito casadinho, que é biscoito, dentro Aham. é doce de goiaba. E a mulher ia todo dia no mesmo local comer o biscoito casadinho com café. E ela falou assim um dia pro padeiro, olha, tá uma delícia esse biscoito, mas eu acho que tinha que ter mais goiabada. Recheio. E aí ele no dia seguinte chegou e fez um desse tamanho de recheio pra ela, cheio de goiabada. Ela comeu e não aguentou comer nem metade. Ela falou pro padeiro assim, olha, me desculpe, eu quis mudar uma coisa que você fez com tanto carinho pro meu jeito. E eu vi que o meu jeito que eu gostava era o anterior, não era esse. Então, mulher, assim, ela quer mudar o homem pro jeito dela. E quando ela percebe que mudou tanto aquele homem, que ela não reconhece mais ele. Exatamente. Porque ela gostava daquele homem anterior. Eu acho que a gente pode, sim, mudar nas relações. Acho que tem que organizar e mudar coisas. Porque ninguém Melhorar, nasce né? melhorar Evoluir. coisas. Só que coisas que agradem ao casal. Para que mantenha sempre um respeito. E, principalmente, mulher tem que olhar para aquele homem e admirar. O que mantém um casal vividamente sexo, querer transar, é a admiração. Eu ia chegar nesse Admiração é o que ponto aí. mantém. Exatamente. Então, a admiração é importante. E, gente, hábito. Sexo é hábito. Se você faz com que ele perca a essência dele, a essência que você se apaixonou, Acabou. né? Acabou. Não, e tem gente que casa e acha que o marido vai virar outra pessoa depois do casamento, se moldar. Gente, ninguém muda assim, não. É aquilo. E aí vira uma relação insuportável. Uhum, Porque ela queria não que dá. mudasse, não mudou, pronto. Não, Um caos. Sabe o que eu acho também? Que quando as coisas estão só da forma que você quer, é muito fácil, né? Muito chato. Né? Sem graça, né? É muito fácil, né? O legal é você também, eu acho que amor, né? É isso também. É você saber admirar até as coisas que São ruins. Uhum. que não são diferentes de você, que você olha, mas você vê beleza naquilo. É muito bacana isso. também. E o exercício fundamental pra isso. E a gente no dia a dia esquece, né? Tanta coisa. Aí a gente começa a olhar os defeitos daquela pessoa. Ah, mas assim, vai falando assim, vai falando aquilo. Eu falei, gente, se põe na sua cabeça. Toda vez que você olhar o defeito, lembra da qualidade. Lembra da Por qualidade. que eu casei com esse homem? E às vezes a qualidade vira defeito. A pessoa fala assim, nossa, porque ele trabalha muito, Mas você casou porque ele é trabalhador. Eu casei Exatamente. porque ele era um homem diferente e trabalhava muito. Aí quando você casa, vira um defeito a qualidade que você mais gostava dele. Né? Não faz entendeu? sentido. Uma vez eu fiz uma amiga minha não se separar por isso. Eu mandei ela escrever na folha, que funciona muito, tudo que ela amava nele, tudo que ela odiava. E pra ela ver, na balança.
Porque ela tava reclamando tanto, falei, gente, esse homem é um monstro. Parece Ele- que Nossa! ao A invés da mulher gente tem o criar- dom de reclamar. Não, Tem muita mulher que ao invés de criar os hábitos saudáveis, né, ela cria o hábito de reclamar, né? Não, e ela Bem fez uma automático. lista É. de coisa Bem boa. Automático. DNA, tem uma DNA reclamação. Era uma lista de coisa boa. Eu faço tinha parte disso, tá? Porque eu também sou pouquíssimas mulher, coisas ruins. gente. Eu sei que é assim. Então, e mais o que de todos o que mais pesa pra você voltar a ter uma relação sexual ativa, de todos, da minha prática clínica de 10 anos, é hábito. Rotina. Não é nem ser rotina, é hábito, é você querer fazer. É. Tipo assim, criar um hábito mesmo de querer fazer. Quanto mais eu faço, mais eu quero. E um pulo do gato pras mulheres, vocês vão rir de rir dessa, mas sempre funciona. Sempre funciona. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Ah, tem isso. Uhum, Verdade. é E verdade. aí a relação melhora muito. 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 Quanto mais dá pro nosso marido, gente, mais a gente recebe dele. A gente recebe mais carinho, mais compreensão, a gente recebe eles melhores, a gente recebe até mais presentes. É um verdade. poder, É um né? poder É um poder. que as mulheres não usam. Então, quanto mais se dá, mais recebe. Então, presta atenção. Bem, Pois com é. mais frequência. Com mais frequência. Porque a relação vai melhorar muito, a conexão do casal melhora muito. Então, às vezes, no início parece chato, parece cansativo, você fica contando as horas pra acabar. Mas quando você cria esse hábito, fica tão gostoso, a pele fica tão boa, o amor fica lado de lado, felicidade, o cabelo fica Chega no bom. trabalho sorrindo. No trânsito, E aí, você- gente, o negócio volta a fluir. Porque eu tô falando de casais aqui que já estão com a relação sexual parada. Tô falando de casais que já estão com a dificuldade de ter relação sexual. Não os casais agora, tipo Mari, tipo Martina, que estão no início, estão transando na beça, na escada, em casa, no Há sofá. quanto tempo casada? Entendeu? Quanto tempo casada? Eu tenho 8. 8. Né? Bastante tempo já. Então, eu tô falando de casais que estão há muito tempo parados, 20, 15, 10, 8 anos. Então, assim, o segredo para minhas pacientes é esse. E aí, eu queria uma mensagem final de cada um para as mulheres, para elas querem transar mais. Fale, Mari. Então, se cuidar, tá? Você precisa fazer atividade física. A atividade física, a gente também libera hormônio. Então, você vai ficar se sentindo mais disposta. Você vai performar melhor no trabalho e performar melhor em casa. Principalmente como mulher. Então, isso é muito importante. Cuidar da alimentação. E sempre na sua ginecologista. Cuidar da tua saúde, né? Sexual também. E se importar, olhar pro outro. Às vezes a gente tem tanta batalha que a gente esquece da batalha do outro também. A gente tem uma pessoa ali do lado. Então, o se importar, ver o que o outro tá passando, faz diferença na relação, na conexão. E claro, transem bastante, que é muito bom. Você, Martina. A minha dica é o seguinte: a autoestima em geral, que, né, a saúde é fundamental. Então, assim, vamos nos cuidar. A gente vai passando tempo, a gente vai ficando mais velha. Então, assim, sempre cuidar da saúde e saúde em geral, íntima, alimentação, exercícios físicos, né? Um corpo não foi feito para ficar parado, gente, tá? A gente precisa estar sempre em movimento. Cuidar em achar o seu padrão de beleza, né? Independente do que as pessoas falem ou independente do que você busque. Você não tem que buscar nada para ser aceita por ninguém. Você tem que buscar a sua essência, dentro da sua essência, criar aquele padrão que é só seu. Eu falo que a mulher mais bonita do mundo é a mulher que se ama. E quando você se ama muito e você vai se achar maravilhosa, isso vai refletir na sua relação. E outra coisa, que é uma das dicas mais importantes, assim, em relação ao casamento. Você não disse sim para aquele homem ali diante de Deus? Então faz valer, né? Você não quer viver com ele a vida inteira? Quem casa quer ficar casado para sempre. Entendeu? Assim, faz valer. Às vezes a gente se preocupa tanto em agradar alguém que tá, né, começando um date, né? Você não vai para um date esculhambada, você não vai ficar reclamando, né? E aí, um cara que você não tem a mínima conexão ainda, que você tá conhecendo, você tem essa preocupação, e o homem que você escolheu para viver o resto da vida, que você diz amar, você não vai ter essa preocupação? Não faz sentido, né? Então façam valer. Muito obrigada, meninas, por terem vindo participar. Instagram. Ah, sim. Instagram. Ó, Instagram eu tenho 2. O meu pessoal é @martinaeiro, EIRO. Eu falo assim porque acabam confundindo. E o profissional, @MarieMulherChá, tá? Eu faço os eventos femininos também, encontro de mulheres, tudo voltado para a questão feminina. E atendo também consultoria em sexualidade.
Meu Instagram, marianerodrigues.nutri. Vou amar receber vocês, sempre com muitas dicas. Nosso dia a dia aqui na clínica, que é bem movimentado e animado. E venham se consultar com a gente, comigo, com a Camila. A gente vai te ajudar nessa questão. Libido, saúde sexual. Isso aí. Meu Instagram, Camila Perrone, todo mundo sabe. Sexualidade é um tema infinito. Eu falaria 50 dias facilmente sobre pra isso. conversar Tem muito. vários Até módulos por isso aqui, que né, as minhas nesse pacientes podcast. ficam horas na consulta, porque eu falo sobre sexo, um quarto da consulta é sexo. Hoje a gente falou um pouquinho sobre sexo no casamento. É óbvio que não esgotou o assunto. É óbvio que tem mais coisa pra se falar. E vocês Tem- podem perguntar Comentem, também. sugiram temas aqui embaixo Suja, também. E tem doenças sexuais, tem doenças que demoram, tem vaginismo, tem um monte de coisa que a Vaginismo. gente pode começar a conversar um pouquinho sobre isso. Quem tiver dúvidas sobre sexualidade, sobre sexo, sobre corpo, sobre intimidade, pode botar aqui embaixo nos comentários, que a gente vai tentar responder. Sempre em forma de podcast, pra gente tentar. Hoje foi o primeiro podcast que eu faço sozinha. Foi muito Então, a gente bem. falou muito, porque a gente fala muito. 3 mulheres que falam a beça, vai ter que Mas fazer tá umas proibido edições de aí, voltar. produção, Eu acho que- porque eu Não acho quero mais no Márcio, prefiro a Camila, senão vai hein? ficar inviável esse Ele vai podcast. querer Vai ser matar a assim, gente, horas de tá? que a gente se podcast. conteve bem, né? Nossa. Produção, deu tudo certo? Deu tudo certo, produção? Que chega uma hora. Chegou 1 hora já, Aí. nossa senhora. Mulher Então, fala pelo amor de Deus, mais, produção, mulher já fala tá mais. Temos mais detalhes. Antes da gente se despedir, eu queria falar uma coisa, tá? Que eu vim aqui hoje pro podcast, mas eu sou cliente de ambas. E eu falo lá nos meus stories e tudo. O instituto aqui, ele literalmente mudou minha vida. Na questão, eu sempre tive autoestima elevada, sempre trabalhei com isso também, empoderando outras mulheres, mas tirar aquela coisa do papel e vamos lá e vamos fazer, e eu quero melhorar meu corpo, e eu tô ficando mais velha, então eu quero me achar mais gata, pelada. Não vamos dizer que a gente não pensa nisso não, porque a gente pensa, né? Então, assim, ter passado por aqui, né? Estar aqui com vocês realmente mudou minha vida, então eu queria agradecer tanto a Camila Ai, quanto isso a vale Mari, muito que é a minha pena. nutri, tá? Isso faz nosso Eu- trabalho vale a é. pena. Pois é, ela tá aqui, ó, sempre de olho na minha alimentação. Sempre. Ela é Eu até sou boazinha, tóxica. né? Porque eu Mas sou eu louca olho por tudo, tá? doce. No A Instagram. Mari é tóxica, gente. Eu sou. Eu gravo tudo. E As ela pessoas olha ficam vocês assustadas. no Instagram. Sim. Tá? Então Pois não, é. não postem o dia que ela está olhando. Ela olha e se tiver alguma coisa, postou alguma Comenta, coisa, ela que chama isso? Não atenção. tava na dieta isso. Eu não autorizei. Então, agradeço vocês estarem aqui olhando, falando com a gente, ouvindo a gente que fala a beça. Se você quiser algum tema, coloca aqui embaixo. Se você é paciente, quer vir no nosso podcast falar sobre alguma coisa, pode botar aqui embaixo, que a nossa produção vai chamar você. Então, muito obrigada pela companhia de hoje. Foi maravilhoso. Muito obrigada, meninas. Esperamos ter mais podcasts desses, tá? Sempre. Enfim, Sem os meninos. Sem os porque meninos. Eles não tão- a gente é muito mais legal. Muito mais. Muito mais legal. Clube da Luluzinha. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente. A parte mais legal, ela não Ela não Ai, fez no É um podcast. presentinho. Ai, meu Deus. Vamos ver se tem- Mari. Ai, obrigada. É um potencializador de orgasmo, tá? Vou dar hoje, Animada. vou dar hoje. Então, é difícil Camila não ter alguma coisa, né? Eu não tenho algumas coisas. Camila é dessa, mas... Nossa, Temos eu um amei. presentíssimo aqui. Qual será o seu 4 vezes mais? Sim. Meu Deus. Quanto dia? Gente, passada. Agora tem. Agora você tem. Passada. Tá passado? Então, você tem o orgasmo também, mas toma esse potencializador. Ah, Depois eu te dou o review. Aham. Review. Me dá o feedback lá Feedback. depois. tem tantas coisinhas, gente. Camila é Quem gosta de fazer, Eu adoro. É. tem que- Sempre bom uma novidade.